Curso de licenciatura em matemática. Os componentes é Natanael, Roseli, Rafael e Valdinei. Vamos falar de Pascoal Leme. Pascoal é um homem que envolveu com questões do seu tempo. Nasceu em Meia, no Rio de Janeiro, e onde faleceu na mesma cidade no ano de 1997. Pascoal é considerado o precursor de uma corrente de análise da educação. Foi o primeiro a assumir, entre os inovadores educacionais, uma posição intelectual de esquerda e a trabalhar com forças políticas e correspondentes. Tinha preocupação com a valorização da coisa pública, dos fatos políticos e sociais. Sua mãe incentivou a leitura e começou a seguir carreira de magistério. O princípio fundamental de uma educação verdadeiramente democrática continua sendo da igualdade de oportunidades para todos. Isto é, o da possibilidade do acesso de todos a todos os aspectos e níveis da educação, da instrução e da cultura. Isso significa que a educação, a instrução e a cultura devem estar ao alcance de todos, sem quaisquer restrições de ordem econômica, racial, religiosa ou qualquer outra, e com as únicas limitações do desejo, da vocação e da capacidade de cada um. Dizer que a educação e o ensino são direitos e necessidades fundamentais de todas as pessoas significa que se trata de problemas políticos sociais antes de serem questões apenas de caráter pedagógico, didática ou de técnica de ensino. Pascoal é um homem de pensamento com ideias que foram sendo gradativamente construídas. Na habilidade. Bom dia, meu nome é Roseli, sou acadêmica da Universidade Federal do Maranhão e eu vou continuar o que o meu colega Natanael já tinha iniciado, falando um pouco sobre esse grande contribuidor para o ensino do Brasil, que foi Pascoal Leme. Falar um pouco da sua biografia, obras e concepções de Pascoal Leme. Aqui a gente tem uma imagem dele jovem e aqui dele bem mais velho, né? Então, gente, Pascoal Leme, ele nasceu em 1904 e faleceu em 1997 com seus 93 anos. Residiu todo o período da sua vida no Rio de Janeiro. Foi um dos mais importantes e conceituados educadores brasileiros. Foi responsável por inovar a visão sociológica da educação brasileira e também do papel da escola dentro de uma sociedade. Pascoal Leme, ele atuou como professor e administrador da rede pública de ensino. Ele muito contribuiu porque ele também participou das reformas brasileiras que ocorreram no século XX. Ele participou ativamente da reforma pública, juntamente com Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Ele foi pioneiro na educação para adultos. Ele promoveu curso supletivo na União Trabalhista. Ele foi um dos autores do ministro dos inspetores do estado do Rio de Janeiro. Ele trocou correspondências com importantes educadores franceses e russos. Através da leitura de suas cartas, nós podemos compreender e recuperar parte importante da história da educação brasileira, bem como também o histórico político e social do Brasil, que vai do tenentismo à nova república, incluindo também a Era Vargas. Nesse período do governo de Era Vargas, Pascoal Leme, em 1936, ele assumiu a direção da Superintendência da Educação para Adultos. E neste período ele foi preso, acusado de ministrar cursos de orientação marxista aos operários. Nesse período, quando o governo achava que estava ameaçado, ele tentava sanar estes problemas. Como ele viveu num período de grande repressão política, Pascoal Leme não pôde nos deixar por escrito uma obra sistemática, mas ele nos deixou algumas produções para compreender esse período da história. Então ele nos deixou alguns livros, artigos, correspondência e até mesmo fotografias que juntas elas nos resgatam, elas nos revelam uma parte do período importante da nossa história brasileira. O autor nos deixou por escrito alguns 2.549 documentos. Dentre ele registra a educação na Rússia,
em 1955, nesse mesmo ano ele escreve sobre a educação do ensino no Brasil, e ele nos deixa também, através de seus escritos, o chamado Memórias, o qual foi dividido em 5 volumes e no qual fala da sua vida pessoal, da sua vida profissional e também de todo o seu estudo. Apesar do impacto político sobre suas ideias, esse educador ele nunca foi um ativista partidário político, ele nunca. As convicções e concepções de Pascoal Leme foram fundamentalmente para a área educativa e sociológica apenas. E aí ele escreveu algumas concepções explicando a sua concepção sobre educação e educação de adultos, onde ele escreve, vou ler aqui um pouquinho para vocês, que ele escreve o seguinte: Pascoal Leme, ele explicita, sua concepção de educação e de educação de adulto, que ele muito se preocupava, o qual ele muito se entregou. Ele escreve dizendo que educação no sentido mais lato, ele compreende todas as formas de modificação do comportamento humano. E acrescenta que o homem individualmente educa-se permanentemente e continua a se educar ininterruptamente. É o que ele escreve, a sua concepção sobre a educação. E ele escreve também, de uma maneira contextualizada, de educação para adultos, registrando que é na necessidade de preparar rapidamente os indivíduos para atuarem com eficiência nessas novas condições de vida social, que se complicava progressivamente, que vamos encontrar os cursos e instituições especialmente destinadas à educação de indivíduos e adultos. E aí ele ainda conceitua a educação de adultos dizendo que é uma educação escolar para os indivíduos que atingiram a maturidade, com o objetivo de lhes dar os instrumentos considerados necessários para o desempenho de sua atividade social. E aí ele acrescenta dizendo mais algumas coisas. Então ele defende muito a educação, ele contribui muito para a educação, além de nos recuperar um pouco do histórico que ocorreu no período em que ele viveu. Muito obrigada. Dando continuidade aqui no contexto que o Pascoal Leme acabou de falar aqui, vou dar continuidade falando que Pascoal Leme ele nasceu em 1904 e faleceu em 1997. Ele teve uma longa participação nos programas educacionais brasileiros, ele se envolveu com as questões do seu tempo e destacou questões encaminhadas por outros educadores do início do século XX, principalmente relacionadas à necessidade da construção de um sistema nacional de ensino. A essa preocupação, o autor agregou outras necessidades, como a luta pela defesa da escola pública e pela democratização do ensino. Essa preocupação de Pascoal Leme aceitava permeadas pela luta de classe. O período de atuação desse educador foi marcado pelo tom da renovação e reconstrução que estava presente não só no Brasil, mas também em outros países do mundo ocidental. Ele viveu intensamente um momento de entre-guerras, posicionando-se com relação à própria explicação que os homens davam ao modelo de sociedade que se firmava durante e após as 2 grandes guerras mundiais. Para seu país, no período de repressão política, impulsionado pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas, militou entre a função de professor e cargos administrativos. Tendo com relação à educação, os ensinamentos que divergiam dos seus pais, entendiam que a educação era mais um elemento para que o país conseguisse a transformação social tão almejada, e não o principal ou o motor da modernização social. O autor participou dos maiores manifestos em prol da educação brasileira, que culminou com a destacada participação da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 4.024/1, se não me engano. Pascoal Leme não pôde escrever em obras sistemáticas, pois viveu um período de retenção política, onde discutir sobre educação era caso de turista. Entretanto, nos deixou uma vasta produção, como alguns livros, vários artigos escritos em jornais e outros. Destaca-se produção pesquisadas em plena repressão. Como o autor viaja
até a Rússia, como resultado dessa militância, escreveu sobre o ensino socialista daquele país. Na década de 80, ele escreveu suas memórias, ao todo 5 volumes, ao todo 5 volumes. A de número 5 foi uma obra póstuma e todos foram editadas pelo INEP. Constatou-se que suas ações estavam voltadas para a melhora da educação, bem como dedicou boa parte de sua vida de homem público a melhorar as condições de vida de classe trabalhada por meio de medidas que pudessem democratizar mais a educação e oportunizar um possível nivelamento entre as classes. É importante ressaltar que o Pascoal Leme lutou pela implementação, objetivando melhorar a formação dos professores desde a década de 1930. Alô pessoal, meu nome é Valdineia, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Maranhão e eu vim aqui falar sobre as perspectivas filosóficas de Pascoal Leme, ele que é considerado um homem progressista. Pascoal Leme, ele desde o início ele decidiu ser educador, ser professor. O pai dele queria que ele seguisse a profissão do pai, que era ser dentista, mas ele disse, não, eu não quero ser dentista, eu quero ser professor. Se não for para ser professor, também eu não quero ser outra coisa. E ele já tinha essa ideia de ser professor e que já tinha essa ideia formada na cabeça. O que acontece é que, com o decorrer do tempo, ele começou a lecionar e quando ele se engaja mesmo na sua profissão, na carreira profissional, juntamente com Fernando de Azevedo, onde ele foi convidado para se auxiliar, já em um cargo administrativo, ele começou a se familiarizar com as ideias da escola progressista de John Dewey, que é do pragmatismo. E é tanto que tem as evidências lançadas nisso, no manifesto de 1934, que ele foi um dos autores, onde eles defendem uma escola ativa, socialista, progressiva, pública, única, mista e que fosse igualitária para todos. Ele também, no decorrer, assim que teve esse contato com esses grandes pensadores, esses grandes nomes da história da educação do Brasil, ele começa ele se familiariza também com as ideias filosóficas marxista-leninista. Pascoal, ele lutava pelos direitos igualitários, ele via na classe trabalhadora um potencial muito grande e a questão de que se fosse ofertada uma educação de qualidade para a classe trabalhadora, poderia se nivelar a questão das classes sociais, ter direitos igualitários. Ele defendia muito essa questão. Tanto que ele participou dos principais manifestos em prol da educação brasileira e as suas ações sempre estavam voltadas para melhorar o sistema educacional, para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora através da educação, porque ele tinha que a educação ela tem um poder de modificar, de melhorar, de equiparar a questão social. E é nesse nivelamento onde ele defendia a questão de que os princípios fundamentais de uma educação verdadeiramente democrática e contínua, sendo a da igualdade de oportunidade para todos, isto é, o da possibilidade de acesso de todos e a todos os aspectos e níveis da educação, de instrução e da cultura. Ele defendia essa questão, que todos tinham direito igualitário nesses níveis. Ele também fala que a democratização da educação é um processo que se define em cada momento
e em cada situação concreta, pela luta que se estiver travada e de oportunidade, e em direção àquele limite ideal de igualdade e de oportunidade para todos. Então, conforme as lutas que está travada no momento. Pascoal Leme, ele é considerado o cara, ele tinha uma visão ampla para a sua época, ele foi preso, ele, por causa da época em que ele viveu, ele presenciou essa questão de represália contra as ideias, que se o governo achasse que algo estava atrapalhando, não estava atrapalhando, tinha que ser retirado, era considerado subversivos e tudo mais, mas isso foi lá na prisão em que ele disse que a questão de que toda essa visão, tudo que ele vivenciou lá, serviu mais ainda para afirmar as suas ideias. Era só isso. Pascoal Leme, ele foi um homem, ele faz parte da história do Brasil e da história da educação brasileira, e que nós possamos a cada dia mais aprender mais sobre a história brasileira. É só isso, gente. Tchau, até a próxima aula.